Tudo bom, pessoal? Joia? Retornamos aqui para mais um bloco da nossa aula. Nós vamos fazer agora um exemplo aqui de como calcular esse campo magnético no caso de um solenoide, tá? Então vamos lá, o exemplo nos diz o seguinte, ó, um solenoide tem um comprimento L de 1,23 metros. Então é um solenoide bem grande. O diâmetro interno do solenoide, D, é igual a 3,55 centímetros. Então o raio naturalmente vai ser metade disso, né? E conduz uma corrente I de 5,57 amperes, uma corrente considerável. Esse solenoide é formado por 5 camadas de espiras bem próximas, bem cerradas, bem fechadas, cada uma com 850 espiras, tá? Então são 5 camadas, sendo que cada camada tem 850 espiras. Então qual é o valor de B, o campo magnético, no centro desse nosso solenoide? Então vamos lá, pessoal, como que vai ser a nossa solução? Então nós sabemos que o módulo do campo magnético B, no caso, no eixo central do solenoide, pela dedução que nós fizemos, nós vamos considerar B igual a μ0 I vezes N, tá? Conforme nós havíamos determinado lá naquela dedução que nós vimos lá no conteúdo anterior. Então, μ0 é a permeabilidade magnética do meio, no caso, o vácuo, né? Então, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. A corrente, 5,57. E aqui está o pulo do gato, o número de espiras. Então, se eu tenho várias camadas de espiras, eu preciso contar todas essas camadas, tá? Então, são 5 camadas, cada uma com 850 espiras. Então, são 5 vezes 850 espiras, ok? E aí, aqui, né, tudo isso dividido por quem? Pelo comprimento, pessoal. Esse L aqui é o nosso comprimento. Vocês se lembram que lá na formulação, lá na equação, eu tinha falado que B era igual a μ0 IN, no caso de um solenoide ideal, onde eu estava pegando só uma parte do solenoide. Então, o H da dedução da solução da integral tinha sido simplificado com um H, o comprimento, do lado do I envolvido. Nesse caso, como o I é o total, o I envolvido é o próprio I, então não tem o H do lado de cá. Então, por isso o H, ou o comprimento L, ele passa dividindo aqui por μ0 e N, tá? Então, na verdade, é B igual a μ0 e N dividido por L. Então, por isso que está aqui o 1,23 metros, que é o comprimento total do solenoide. Então, sempre que vocês forem resolver problemas envolvendo solenoides, vocês vão usar essa formulação μ0 e N dividido por L ou H, né? E aí, se for um solenoide ideal, onde você está analisando uma parte no interior do solenoide, aí sim, B igual a μ0 e N, certo? Bom, pessoal, depois de vocês fazerem esse exemplo, né, parem o vídeo e façam o exemplo novamente, vocês sozinhos. Se vocês quiserem, vocês podem brincar aí, aumentar o diâmetro, aumentar, né, o tamanho, a quantidade de espiras e tudo mais, para ver o que, que acontece com esse solenoide, ok? Bom, turma, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, agora nós vamos falar a respeito da lei de Faraday, tá? Conforme eu falei para vocês lá no início do semestre, Michael Faraday foi um dos principais pesquisadores na área do magnetismo. E a principal, né, a maior descoberta dele foi a lei da indução de Faraday. A lei da indução de Faraday, pessoal, ela vai tratar basicamente o seguinte, como que foi determinada? Ele pegou uma espira, né, uma espira condutora, e aí nos terminais dessa espira condutora ele conectou um equipamento de medição, um galvanômetro. E aí o que, que ele percebeu? Aqui no caso aqui eles colocaram um amperímetro, né? Ele pegava um ímã. À medida que ele aproximava esse ímã dessa espira, durante o período que ele estava movimentando o ímã, ele percebia que a agulha do instrumento de medição, no caso o galvanômetro ou o amperímetro, ela mexia. Só que ela mexia de que forma? Quando ele aproximava o ímã, ele mexia.
Só que aí quando ele parava o ímã, ele parava de mexer com o ímã, parava o processo de aproximação, afastamento, a agulha voltava para o zero. Quando ele afastava o ímã, a agulha mexia, mas aí quando ele parava de afastar o ímã, parava de mexer a agulha também voltava para o zero. Então o que ele percebeu? Ele percebeu que existia uma interação entre um movimento do campo magnético, no caso, e a corrente elétrica verificada na espira. Gente, essa foi a maior descoberta da história do eletromagnetismo, porque ele conseguiu provar que dois meios diferentes, a gente está falando de um meio magnético e um meio elétrico, sem qualquer tipo de conexão elétrica, perceba lá na figura, o ímã não tem conexão do ímã com a espira, não tem conexão da espira com o ímã. Porém, esses dois entes, esses dois meios distintos, eles se relacionam. E o melhor de tudo, se relaciona produzindo o quê? Corrente elétrica e, consequentemente, você tem energia. Então, essa foi uma grande descoberta. E não à toa, esse é o princípio básico que é utilizado, por exemplo, hoje em dia nos nossos motores elétricos, nos famosos motores de indução. Tá? O motor de indução ele trabalha com esse mecanismo, ele faz justamente isso. Ele pega esse mecanismo de você ter uma interação entre eletricidade e magnetismo e eletricidade. Então, por isso que se chama lei de Faraday ou lei da indução, porque não existe contato elétrico, não existe transmissão de elétrons por contato. A transmissão aqui é toda ela feita por indução, tá? Depois, pessoal, o Faraday ele fez um segundo experimento, tá? Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele substituiu o ímã por um eletroímã, ou seja, uma espira percorrida por uma corrente. E quando ele fez essa substituição, ele percebeu que também havia interação entre os dois circuitos. Então perceba aqui que você tem duas espiras, não existe conexão elétrica entre as duas espiras. Aí o que ele fez? Quando ele fechava a chave aqui da fonte, tinha uma corrente percorrendo essa primeira espira aqui, nesse circuito. Essa nossa corrente, de alguma forma, ela fazia o quê? Com que surgisse uma corrente no amperímetro conectado na outra espira. Mágica, né? Muitos poderiam pensar isso, né? Nossa, isso é mágico, né? Imagina. Até onde nós sabemos, né? A gente só consegue conduzir corrente elétrica através de um condutor. E aqui você tem a energia passando de uma espira para outra sem ter contato elétrico. Pessoal, isso aqui é nada mais, nada menos que a aplicação dos conceitos da eletricidade e do magnetismo, do eletromagnetismo, mais precisamente esse conceito que a gente acabou de aprender, que é o conceito do solenoide e toroide. Quando eu tenho uma espira ou quando eu tenho N espiras percorridas por uma corrente, o que essas N espiras vão produzir? Campo magnético. O que o ímã produz? Campo magnético. A única diferença aqui é que ao invés de você usar um ímã permanente, um ímã encontrado na natureza, você está usando um eletroímã, um ímã produzido artificialmente através de um solenoide, através de espiras percorridas por corrente. E aí, à medida que ele fechava a chave, a agulha mexia e voltava para o zero. Ele abria a chave, a agulha mexia e voltava para o zero. Se ele deixasse o circuito plenamente fechado ou plenamente aberto, depois que aquela agulha mexia, ela voltava para o zero e não acontecia mais nada. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu novamente que existe uma interação, porém essa interação está relacionada com a taxa de variação do campo magnético. Então, não basta você induzir o campo magnético, você tem que fazer uma variação de campo magnético. Essa variação ela era produzida ou pela aproximação ou afastamento do ímã, ou pelo ato de você fechar e abrir a chave do circuito,
tá? E aí, através disso, a gente pode enunciar, então, a lei da indução de Faraday. Uma força eletromotriz, Fem, é induzida na espira da esquerda quando o número de linhas de campo magnético que atravessam essa espira varia. E como que eu faço variar? Aproximando ou afastando o ímã ou abrindo e fechando o meu circuito, tá? Então, matematicamente falando, a lei de Faraday pode ser traduzida assim. O fluxo magnético total vai ser igual a quem? Ao somatório integral. O que é a integral? A integral é um somatório. Somatório de todos os campos magnéticos, B, vezes o quê? Né? Isso aqui é um produto escalar. dA. dA, pessoal, é a seção da minha espira, a área da minha espira. Então, basicamente, o fluxo magnético depende de quem? Do campo que produz e da seção da espira, BdA. Lembrando que o produto escalar de BdA vai ser quem? Módulo de B vezes o módulo de dA vezes o cosseno do ângulo entre elas, tá? Desses dois vetores. E aí, quando eu soluciono a integral de B é o próprio B, integral de dA vai ser o somatório de todas as áreas infinitesimais dA, que vai ser o próprio A. E aí, normalmente, o B vai ter o mesmo sentido e direção de quem? Da área, tá? O elemento infinitesimal de área dA, ele é normal à área da seção. Então, se a gente pegar pela regra da mão direita, o dA vai estar ali, ó, apontando ali como se fosse perpendicular à seção da espira. O B também vai estar ali perpendicular. Pode ser que você tenha uma condição de diferente de 0 grau. Mas na maioria dos casos, no caso solenoide, vai dar 0 grau. Então, por isso, cosseno de 0 grau é 1. Por isso que sobrou o próprio BdA e quando tira do integral dA, sobra a própria área da espira. Então, o fluxo magnético é igual ao campo B vezes a área da espira A. A unidade, pessoal, unidade de fluxo magnético é Weber, tá? Ou Tesla, unidade de campo, vezes área, metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado. Então, são as duas unidades conhecidas. Também é conhecido, utilizado a unidade Gauss, tá? Mas geralmente em outros tipos de aplicação, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!